Oi gente, tudo bem? Olha só, eu gravei esse vídeo com a intenção de contar pra vocês um pouco do testemunho da minha gravidez. Eu passei por uma situação bem complicada na minha gravidez e muita gente não sabe. Então, como forma de glorificar e exaltar o nome de Deus, eu quero testemunhar a respeito do que Deus fez na minha vida. E eu espero que dessa forma eu também possa edificar e abençoar a vida de outras mulheres que estão sonhando ou que já tiveram algum problema em relação à maternidade. É, Esse canal do YouTube eu vou usar como um meio de compartilhar as minhas experiências como mãe, o dia a dia do Joseph, o crescimento dele, coisas de dona de casa, testemunhos, enfim, coisas legais e tudo mais da minha vida, do meu marido e do meu filho. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no meu canal para dar uma força. Não é o melhor canal do mundo, é um canal amador, bem amador. Mas dá uma força aí pra ajudar. Compartilhe o vídeo com outras pessoas e é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Peço perdão porque é um vídeo um pouquinho grande, mas pra caber toda a história eu resumi bastante. Mesmo assim ainda ficou grande, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Joseph tá aqui fazendo bagunça, porque como o vídeo fala sobre ele, então ele tem o direito de participar. Mas ele não quer participar em silêncio. Então a gente vai ver se consegue, né, filho? Né? Ver se consegue gravar com ele aqui. Se não der, eu vou abandonar ele em algum lugar aí. E aí a gente grava. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Kellen. Eu sou casada há 2 anos com o Brandi. Meu marido é angolano. Desde que nos casamos, nós fomos morar em Angola. Nós casamos em 2013, em setembro. Fomos morar em Angola. Lá ficamos até janeiro de 2015, que eu voltei para o Brasil por causa da gestação. Eu descobri que eu estava grávida em dezembro de 2014. Contei pro meu marido a notícia na virada do ano para deixar ele bem empolgado para começar 2015 bem feliz. Quando contei, eu tinha feito apenas o teste de farmácia e nós quisemos fazer já logo, assim, rapidinho, né? Um outro exame para meu marido ter certeza que eu realmente estava grávida. Então, no dia 5 de janeiro, nós fomos numa maternidade fazer uma ultrassonografia para ver se eu realmente estava grávida, para ver como é que estavam as coisas e tudo mais. Esse dia eu não esqueço porque não esqueço porque tá no papel. Não, brincadeira, não esqueço porque foi o dia mais louco da minha vida, porque realmente eu tive certeza que eu tava grávida, mas também foi o dia que eu descobri que eu tinha algumas complicações que me impossibilitariam de ter uma gravidez saudável, né? Uma gravidez normal, uma gravidez tranquila. Quando nós chegamos na maternidade, como fazer a ultrassom? Na minha cabeça eu fui pensando no sonho maravilhoso de toda mulher, que eu entraria com meu marido para fazer ultrassom e tudo mais. Já para começar, não foi assim, porque lá eles não deixam o homem entrar junto com a mulher na maternidade para fazer, não pode entrar acompanhante, porque tem outras mulheres fazendo na mesma sala ao mesmo tempo ultrassom e tem toda, né, uma exposição da mulher que é lógico que um outro homem que não seja o marido dela não pode ver. Então eu tive que entrar sozinha. Naquele dia eu recebi uma notícia que eu tinha um mioma no meu útero e eu não sabia. A médica foi super indelicada ao me perguntar se eu tinha um mioma e eu não sabia que eu tinha e eu fiquei apavorada porque eu não tinha conhecimento dessa situação, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia se era uma coisa grave, se era um câncer ou o quê. E eu entrei em desespero, nós saímos da maternidade chorando, desesperados, porque aquele dia nós só ficamos sabendo que eu tinha um mioma, que era uma coisa um pouco complicada, que ele poderia crescer junto com o bebê, disputar espaço na barriga com o bebê e que seria alguma coisa que eu teria que ter muito cuidado e só. E fomos para casa
chorando o trajeto todo, desesperados. A nossa alegria, nosso sonho aquele dia foi por água abaixo. Eu lembro que nós chegamos em casa muito desconsolados e mesmo com o papel do ultrassom vendo ali que eu estava grávida, as minhas contas estavam certinhas, eu estava de 7 semanas, mas tinha um mioma que teria a possibilidade de disputar espaço com o meu bebê dentro do útero. Aquela noite nós, depois de muito choro, nós levantamos, sacudimos aí a poeira da situação, e junto com meu marido nós tomamos a decisão de entregar diante de Deus. Não nos entregamos para aquela situação, colocamos diante de Deus e começamos a interceder por essa situação e a orar e pedir que Deus tomasse conta disso tudo e que nós tivéssemos o nosso filho ou filha, não sabíamos ainda, mas na nossa cabeça era filha, né? Essa é uma outra história, quem conhece sabe. Passado 3 semanas eu fui numa outra maternidade por indicação de uma amiga, irmã da igreja, para ter realmente certeza, porque nós não queríamos acreditar, pensamos que podia ser um diagnóstico errado do lugar que nós tínhamos ido antes, e fomos num outro lugar para ter certeza, para ver se estava tudo bem com o bebê e tudo mais. E quando fomos fazer ultrassom novamente, meu marido pôde entrar dessa vez. Eu já era o segundo ultrassom que fazia, mas eu não tinha acesso às imagens, eu não consegui ver o meu bebê. Eu só ouvia eles falando que estava isso ou aquilo, mas eu não conseguia ver. Dessa vez meu marido estava junto e a médica falava: nossa, vocês sabiam que ela tinha mioma no útero? Eu falei que sim. E ela apontava e dizia: ela não tem só um mioma, ela tem vários. Esses pontos todos que eu estou tocando aqui para você ver, tudo é mioma. E aí a nossa situação ficou então um pouco pior, porque até então eu pensei que eu tinha um e agora eu tinha vários. E começaram os profissionais que estavam aí me examinando a se olhar com umas caras estranhas e tudo mais. E eu já comecei a ficar apavorada, né? E pegaram o meu cartão de pré-natal e colocaram no cartão de pré-natal que eu era paciente de alto risco. Aquela notícia foi muito tensa, porque, poxa, embora nós desconfiássemos em Deus, mas nós estávamos crendo que a situação não ia ser tão grave assim, mas eu era uma grávida de alto risco e começaram a me tratar assim e foi muito tenso, porque então eu sabia que meu filho estava correndo risco de vida por causa dessa situação e que a gente tinha que ter o máximo de cuidado possível. Lógico que começamos a orar muito mais então. Todos os dias o meu marido orava com as mãos sobre minha barriga e nós declarávamos que íamos conseguir ter o nosso filho nos nossos braços no período de 9 meses. Passaram-se alguns dias depois dali, eu comecei a sentir muitas dores nas costas, dores na barriga, dor na bexiga, enfim, eu fiquei imprestável, muito enjoo, vômitos demais, além da conta. Quem é grávida tem muitos enjoos, mas eu sentia demais. Fui fazer alguns exames, já estava fazendo os exames de rotina de gravidez, num dia que eu já não aguentava mais de dor, saímos para a maternidade. Quem me levou no carro foi apavorado, porque eu gritava, me doía as costas, me doía tudo com o movimento do carro. Chegamos na maternidade, pegaram os exames que eu já tinha, alguns exames prontos, e disseram que eu estava com uma infecção urinária muito forte. Comecei a ser medicada com aquela infecção urinária. Ali mesmo tomei injeção na veia, porque eu estava sentindo muita dor e só a medicação que eu podia tomar por ser gestante não estava passando. Me deram medicação direto na veia e eu fiquei ali numa clínica esperando a dor passar para depois voltar para casa. Quando a dor passou, que eu fui no banheiro para
poder então ir no carro e voltar para casa, eu vi que eu tava com sangramento. Fomos numa maternidade, a princípio tava tudo bem, o colo do útero tava fechado, então tava tudo bem com o bebê. Fomos para casa e assim eu fiquei ainda com muitas e muitas dores, mesmo tomando a medicação. Outro dia tentei de novo voltar na maternidade, mas no carro eu gritava de dor. Quando passava em buracos ou durante o caminho, eu gritava de dor. Aquela noite era uma noite muito difícil, de chuva, de complicação. Então, trânsito para chegar na maternidade foi uma eternidade. Eu queria morrer. Olharam, me verificaram novamente, estava tudo bem. A princípio tudo bem, então disseram que eu tinha só que tomar medicação e esperar em casa a dor passar. Eu voltei para casa, fiquei dias e mais dias assim, desisti de ir na maternidade procurar ajuda porque o caminho para mim era muito sofrimento, muita dor. Quanto mais eu sentia dor no caminho, mais sangramento eu tinha. E então eu botei na minha cabeça que eu não queria mais ir para maternidade e ficamos em casa. Uma pessoa muito querida, que era uma profissional também, que trabalhava na maternidade, me ajudou. Ela ia lá em casa, me ajudava com medicação, com injeções de manhã e à noite, para eu pelo menos poder descansar um pouco, porque eu não conseguia deitar, eu não conseguia sentar, eu não conseguia fazer nada de tantas dores. Ela me medicava de manhã e no final do dia, e assim eu podia pelo menos sentar um pouco no sofá, enrolada em almofadas, e ali eu descansava. Nesse período todo, eu não consegui mais comer nada. Não me entrava comida, não me entrava pão, biscoito, bolacha, nada. A minha alimentação era leite, água e sopa passada no liquidificador. Tive pessoas do grupo de louvor do qual nós fazemos parte lá na igreja em Angola, que eles praticamente nos adotaram, eu e o Brandi. Eles assumiram a nossa casa, eles cuidaram de mim, eles faziam tudo por nós, limpavam a casa, lavavam louça, nos levavam comida pronta e só faltava me dar comida na boca, porque eu não conseguia comer nada. Tinham todo o cuidado de passar uma sopa no liquidificador, porque eu não podia mastigar, se eu mastigasse eu vomitava. Mesmo aquela sopa eu tinha que comer e ficar paradinha, porque senão voltava tudo. E tive pessoas maravilhosas que nos cuidaram, e se não fosse aquele cuidado, nem sei o que seria de nós, porque o Brandi não tinha condições de fazer mais nada, ele ficou em prol de mim e eu estava imprestável. E os nossos irmãos da igreja, do nosso grupo de louvor lá, foram nossa família naquele período. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, porque se não fosse eles eu nem sei como teria passado aquela situação, porque eu estava longe da minha família. Lá nós não morávamos perto da família do Brandi para ficar ali na dependência deles também. Então essas pessoas nos ajudaram muito. Nesse período eu emagreci uns 15 quilos ou mais, porque eu estava muito acima do meu peso, mas eu emagreci muito, porque eu não conseguia me alimentar. Então eu fui perdendo peso com aquelas dores e tudo mais. Isso levou praticamente um mês, porque foi no começo de fevereiro, final de janeiro para fevereiro, e eu fiquei o mês de fevereiro todo assim, o mês todo com dor, sem comer direito, tendo sangramento todos os dias, e todos os dias apavorada. Eu chorava com medo de perder meu filho, mas nós nunca perdemos a nossa fé. Mesmo com sangramento, eu chorava e o meu marido me animava, e nós orávamos e entregamos diante de Deus. Vimos que a situação era uma situação que precisava mais de oração do que cuidar do médico, porque estava perdendo o controle já e as coisas não estavam andando muito bem, estava complicado. Quando eu cheguei no Brasil, a minha família se assustou quando me viu, porque não me reconheceu, eu tinha emagrecido muito. Só então eu fui contar a situação real que tinha acontecido, porque eles pensaram que era enjoo da gravidez só e tudo mais. Então eu fui realmente contar o que tinha acontecido, porque eu não quis contar antes para não assustar minha mãe e tudo mais, porque ela estava longe. Então, mãe longe de uma filha grávida ia sofrer com certeza muito. Então eu não quis causar isso para ela. Contei só quando eu já tinha chegado aqui. Quando cheguei aqui, imediatamente comecei a fazer o pré-natal.
E os médicos me tranquilizaram porque disseram que o mioma realmente era grande, que estava ali, mas não ia interferir em nada no bebê. Só me disseram que eu tinha que descartar o parto normal porque o mioma estava na saída do útero e ainda ia crescer mais, que eu teria uma barriga de gêmeos porque o mioma ia até o final da gravidez crescendo, que eu teria muitas dores abdominais por causa disso, então eu já tinha que estar ciente. Tomei uma medicação para evitar que o mioma crescesse ainda mais. E continuei minha gestação. O último ultrassom que eu fiz foi um morfológico de 24 semanas, porque eles esqueceram de me pedir outros. Acho que foi Deus, porque se eu fizesse outros eu ficaria muito assustada talvez com o que eu visse. Nesse morfológico de 24 semanas, o meu filho tinha 25 centímetros, tinha 500 gramas e o médico disse que o mioma era maior do que o bebê quando ele viu o ultrassom. Eu estava tentando imaginar o tamanho desse mioma se ele estava maior do que o bebê. Mas mesmo assim ele ainda disse novamente que não estava atrapalhando no crescimento do meu filho. Eu tinha apenas que cuidar, eu estava com uma anemia muito profunda. Disse que eu estava quase precisando de transfusão de sangue, então eu tinha que tomar muito cuidado na alimentação e me deram várias vitaminas aí para controlar isso. Mas disse que estava tudo bem. Fiquei tranquila. As semanas se passaram. Nós ali sempre orando em cima dessa situação. Quando já passou das 34 semanas, eu não senti o Joseph se mexer como antes. Isso me preocupava muito, muito, muito. Tinha dias que eu acordava chorando e meu marido sempre me consolando. Mas de vez em quando tínhamos consultas, ouvia o coração dele e estava bem. E eu no meu coração sabia que o mioma poderia estar crescendo, então estava atrapalhando meu filho, que ele não tinha espaço para se mexer, mas foi passando. Com 38 semanas, chegou a nossa hora, minha bolsa estourou em casa. Fomos para a maternidade. Quando a bolsa estourou, eu vi que o líquido amniótico estava escuro. E como as grávidas sempre têm tendência de ficar lendo muita coisa na internet, eu sabia que o meu bebê tinha feito cocô no útero. E isso é um pouquinho preocupante. Mas tudo bem, corremos para a maternidade, chegando lá realmente analisaram o líquido, viram que o bebê tinha feito cocô no útero, o médico fez uma ultrassom rápida, Joseph estava sentado com as pernas cruzadas, o mioma estava muito grande a ponto de a pessoa que me examinou primeiro desligou todo o aparelho rápido da ultrassom e me colocaram já na maca e corre para a sala de cesárea porque o mioma estava muito grande, o bebê estava sentado, tinha feito cocô no útero, várias situações. Eu fui encaminhada às pressas para a sala de parto para fazer uma cesárea, só que chegando lá todo mundo queria fazer toque para ver como é que estava o meu colo do útero e ninguém conseguia tocar no colo do útero. Ficaram tentando várias vezes, várias pessoas quase me mataram de tanta dor e eu gritava de dor. E eles não conseguiam fazer o exame para tocar no colo do útero, para ver como é que estava. Por fim, depois de muita dor e quase me matarem, conseguiram tocar e confirmaram que o Joseph estava sentado, conseguiram tocar no pezinho dele, mas viram que o mioma realmente estava atrapalhando e muito, porque eles tocavam no mioma e achavam que estavam tocando no bebê, só que não era. Eu fui preparada para cesárea, o clima na sala era de agitação, clima tenso, todo mundo correndo, todo mundo preocupado. Chamaram meu marido de canto, fiquei sabendo disso depois. Disseram para ele que iam fazer o possível para tentar salvar o bebê, tirar o bebê com vida. Isso foi uma coisa muito dura de ele ouvir. Eu ouvia todas as conversas deles durante minha preparação, durante o meu parto, conversando que estava muito difícil, que estava complicado, que não sei se vão conseguir. Poxa, eu acordada, embora eu estava com a barriga aberta, mas eu estava acordada, e eu ouvia todas aquelas conversas que eles estavam ali, mas eu e o Brand de mãos dadas ali durante o parto, o Brand orando muito, a ponto de eles pensarem que ele estivesse passando mal, mas ele estava mesmo era orando. Por fim, Joseph saiu.
Durante o parto eles tentavam puxar e puxar e puxar, mas ele estava com o pé preso entre o mioma e a placenta. Quando por fim ele saiu, ele ficou aí todo mole, não chorava, não fazia nada, e a gente apavorado, né? Pensando que pudesse acontecer, que teria acontecido alguma coisa. Mas depois ele chorou, graças a Deus ele chorou e foi um alívio. Eu pensei, né, graças a Deus conseguimos. Depois a médica veio me explicar no final do parto que o Joseph estava sentado com as pernas cruzadas, tinha engolido muito daquele líquido amniótico que eles tiveram que sugar de dentro dele com o mecônio que ele havia feito lá dentro. O mioma era muito grande, tinham vários miomas ainda, fora aquele, realmente tinham vários miomas, fora aquele grande tinham outros. A minha placenta estava com um problema que agora eu já nem lembro quais são os termos que eles usaram para falar. O meu útero estava distendido por causa do mioma, ou seja, como se ele estivesse entortado. Então por isso que eles não estavam conseguindo fazer o exame para ver o colo do útero no começo, quando eu havia chegado lá. Enfim, foram tantas coisas que eles me falaram que eu já não lembro de quase mais nada, porque estava muito nervosa, lógico. Então, até graças a Deus que eu não lembro de tanta coisa assim, porque foi muita coisa ruim. Mas eu sei que a médica disse que foi um parto muito difícil de se fazer. A equipe médica toda ficou espantada e foi muito complicado. Eu perguntei para ela qual que seria a solução então para esse problema do meu útero, e ela falou que a solução seria só retirar o útero, que ela não entende como é que eu engravidei, como que eu cheguei até ali, como que eu não fui encaminhada assim que eu cheguei no Brasil para tratamento de uma paciente de alto risco, porque eles não sabem como é que eu pude engravidar e como é que eu cheguei no final da gestação e como é que ninguém que me examinou, os médicos que me trataram, me encaminharam para o alto risco. Que foi mesmo um milagre o Joseph ter nascido e ter nascido bem e com saúde, que ele teria que ter nascido até mais gordo, embora ele nasceu com 3,60, mas era para ele ter nascido mais gordinho, que era a previsão que nós tínhamos quando fizemos os primeiros ultrassons. Mas ele não teve espaço para se desenvolver porque ele ficou muito apertado. A minha barriga não ficou uma barriga de gêmeos como me disseram que ficaria, e o espaço que ele teve foi pequeno, e então ele não pôde se desenvolver mais do que era para ele, o tanto que era para ele ter se desenvolvido. Foi muita informação que eu recebi naquele dia, mas eu também, no final das contas, foi um alívio. Nós tivemos então, depois de todo esse relato, certeza que realmente, se não fosse Deus, hoje eu não estaria segurando o Joseph nos meus braços de jeito nenhum. Então eu louvo a Deus pela minha gestação e que conseguimos chegar no final dela. Depois de alguns dias o Brandy teve em outros lugares, que já não era mais a maternidade, alguém que estava no parto encontrou ele na rua e reconheceu e disse que, poxa, naquele dia eu entrei no espírito com você. Que parto bonito, que história bonita de vocês. Um mês depois do Joseph ter nascido, nós fomos fazer uma consulta. Encontramos a médica que foi a pediatra que atendeu ele na hora do parto. Ela imediatamente lembrou da história e também falou, poxa, aquele dia você deixou os médicos da maternidade todos apavorados com o teu parto, mas no final foi tão emocionante porque tudo deu certo. Foi muito difícil, mas no final tudo deu certo. Eu creio que realmente aquilo ali foi a mão de Deus, não tem como não ter sido Deus. Tenho certeza que a graça de Deus permaneceu na nossa vida durante toda a gestação e ainda permanece, porque o Joseph nasceu com saúde, ele já está com 2 meses agora. Tivemos uma consulta e o médico disse que ele tem até que diminuir um pouco a amamentação, se eu quiser, porque ele está muito gordinho. Tá saudável, tá super esperto, graças a Deus. Então, esse é o meu testemunho. Eu gostaria de compartilhar, porque você que é mulher, principalmente, que talvez está enfrentando alguma situação
igual ou parecida com a minha, cada um tem a sua história, mas que tem o sonho de ter filho, que talvez já engravidou e já perdeu, que talvez está sonhando, mas não consegue engravidar. Coloque diante de Deus, para Deus nada é impossível. Eu creio que depende somente de você crer, porque filho é uma dádiva de Deus. Eu creio que uma mulher só se sente completa quando ela realmente consegue segurar um filho nos braços, e eu poder segurar o meu filho hoje é uma bênção de Deus sem tamanho. Mas se eu tivesse consultado antes de engravidar, eu não fiz isso porque eu não estava planejando, mas se eu tivesse consultado antes, eu teria recebido um diagnóstico de que eu não poderia engravidar, que eu não tinha condições de gerar um filho no meu ventre, que eu teria que tirar o meu útero e que talvez eu nunca ia ter um filho. Mas Deus faz as coisas perfeitas. Eu engravidei sem planejar e depois eu descobri toda essa história no final, e eu creio que eu ainda vou ter mais filhos porque eu não vou aceitar esse diagnóstico pra mim. Então, creia, coloque diante de Deus a tua situação, que com certeza Deus vai te abençoar com um filho. Então, esse era o meu testemunho. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, esse canal vai ser para compartilhar um pouco da minha vida como mãe, das minhas experiências, me colocar à disposição para receber conselhos de outras mamães mais maduras. Então esse vídeo tinha que ser o primeiro, porque como é sobre a minha vida de mãe, começou aqui. Então esse vídeo era o primeiro. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal para dar uma força. Compartilhem o vídeo para que possa edificar a fé de outras pessoas também. E é isso, que Deus abençoe a todos vocês. E até um próximo vídeo. Que bocão! Isso,